Quem é Adriano Oliveira? Adriano Oliveira, vou te falar, realmente é um filho de Castelo que luta como muitos castelenses, né? Que saiu daqui desde cedo para a busca de umas oportunidades. E graças a Deus eu consegui muitas oportunidades por onde eu passei. Eu saí daqui muito novo, Andréia. Eu saí daqui, eu acho que eu tinha mais ou menos, ia fazer uns 15 anos. É, minha tia morava em Brasília, né? Então, quando ela estava em Brasília, eu tinha muita vontade de sair aqui de Castelo, porque naquela época as coisas eram muito mais difíceis, né? Não é tanto como hoje. Hoje tem melhorado bastante, mas naquela época era muito mais difícil para nós castelenses, assim, ter trabalho, os estudos era mais difícil. E aí eu tinha essa vontade, né, desde criança, de conquistar o meu trabalho, meus estudos. Mas aqui na época não era tão possível assim, né? Era uma dificuldade que a gente tinha na época. Faz muitos Sim. anos que eu saí daqui e essa oportunidade eu consegui em Brasília. Adriano, como foi a sua infância? Conta um pouco pra gente sobre a sua infância. Então, eu vou começar contando minha infância porque eu fui criado por vó. Eu acho que quem é criado por vó, André, eu acho que é uma emoção falar de uma avó, porque a avó é uma mãe também, né? Ser criado por vó é com muito amor e muito carinho, é uma coisa inexplicável, não sei nem explicar como. Então minha avó, ela de eu novinho, ela sempre me deu educação, e naquela época tinha muita dificuldade, porque ela também não tinha condições de criar. Ela foi, na época, separou do marido dela, ela tinha 14 filhos. Naquela época, as mulheres tinham muitos filhos, né? E logo veio eu, né, o primeiro neto da família, né? A minha mãe, muito nova, e ela começou a ter uma relação com um rapaz do Maranhão. Então ela trabalhou, o primeiro emprego dela foi com o Dr. Zé Maia, né? E o meu pai também, quando veio para a cidade, que ele é do Maranhão, ele é de Codó. E aí ele veio, um breve relacionamento com ela, me teve. Na época eles trabalhavam junto no posto de saúde. Na época não tinha um hospital, né? Nasci no posto de saúde. E aí então teve esse breve relacionamento e aí me teve. E logo meu pai foi transferido para outra cidade para trabalho. Ele foi o primeiro homem a fazer exame de sangue aqui na cidade. Seu Sim, pai. o meu pai, o Raimundo Nonato Lopes, lá do Maranhão. Um beijo, pai, que ele está aí assistindo a gente, ele sabe que estou participando aqui com você. E aí o que acontece? E eu não tive contato com ele, porque a minha avó, ela pegou um amor tão grande quando eu nasci, porque minha mãe, também muito nova, teve que sair para outra cidade para ir trabalhar, né? Para poder trazer o sustento e ajudar a minha avó, porque ela tinha 14 filhos. E aí veio eu, né? E minha mãe teve que sair para fora também para ir trabalhar, porque na época realmente não tinha emprego, né? E aí então eu fui criado naquela dificuldade, vendo a dificuldade, e eu não aceitava, desde criancinha, assim, ter aquela dificuldade, necessidade dentro de casa. E aí quando eu completei meus 8 anos de idade, eu comecei a vender coisinha na rua aqui em Castelo. Eu comecei a vender bolinho, tinha uma senhora que fazia uns bolinhos, eu saía vendendo os bolinhos dentro dos ônibus. Vendia os bolinhos dentro dos ônibus e queria ter meu dinheiro, eu queria ter minha independência desde criança, já era de mim Sim. isso, né? E eu falava assim, quando eu tiver de maior, eu vou para uma capital, para eu estudar lá, para eu conseguir tudo que eu queria. Que até hoje, graças a Deus, por eu ter saído, eu consegui. Com certeza eu conseguiria aqui, mas acho que ia ser muito mais difícil, né? Adriano, quais das lembranças aqui de Castelo, da sua infância, qual a lembrança que mais te marcou De criança, da sua infância? infância. Da sua infância. Olha, vou te falar uma coisa, eu acho que muitas crianças já fizeram isso que eu fiz. A minha infância aqui em Castelo foi marcada muito com o tempo de chuva. Na prefeitura tem uns, não sei se ainda tem hoje, eu não passei lá para ver, que tinha uns tanques assim, de água quando caía na chuva. Eu ia para lá tomar banho dizendo que era a piscina. E aí eu pegava, tomava chuva, pulava ali dentro e depois ficava correndo naquela estrela que tem lá na igreja, no quadro da igreja. A minha infância foi isso, foi correr na rua, andar na chuva, andar de bicicleta, andar nos pés de frutas que tinha no quintal de casa. A minha infância foi essa, porque acho que até hoje está meio perdido isso, né? É verdade. Adriano, você imaginou quando era criança, adolescente, que sairia de Castelo do Piauí para outra cidade?
Então, desde criança, com a partir de 8 anos de idade eu já imaginava, porque eu via assim, assistia as novelas, né? E eu via aquelas paisagens, aqueles outros países, e aí eu falava assim, nossa, será se existe, né, criança? Será se existe esses lugares? Aí eu falava assim, um dia eu vou nesses lugares, um dia eu vou trabalhar e vou conseguir estudar, trabalhar e ir para esses lugares, né? E aí, quando eu fui morar em Brasília, que foi minha tia que morava lá, que eu fui morar com ela, fui estudar lá em Brasília, e lá eu também comecei a trabalhar desde novinho lá, porque sempre tive esse objetivo de trabalhar e ter minha independência, né? E aí... Com quantos anos você saiu de Castelo? Eu saí de Castelo ia fazer 15 anos. 15 anos. 15 anos. Mas sempre indo e voltando, né, para as férias. Adriana, o que te motivou essa mudança? Quais foram os motivos? Os motivos foi justamente isso, né? Eu acho, naquela época eu achava que eu não conseguiria uma oportunidade aqui em Castelo de trabalho, de estudo naquela época, né? E aí eu falava, e eu também sempre tive vontade de conhecer o mundo, conhecer outros lugares. Desde novinho isso foi de mim. Eu sempre tive essa vontade de ir para fora, estudar fora, conseguir tudo assim lá fora e trazer para cá, sabe? Trazer minhas experiências, justamente isso. Essa decisão de você sair de Castelo para Brasília, para fora, foi uma decisão fácil? Não foi fácil, mas assim, como tem que ter muita sabedoria e inteligência, né, de estratégia e tudo mais para poder você conquistar, né? Porque no meio de tudo isso vem muitos desafios, né? E você passa pelos desafios, né? E esses desafios vem desafios bons e vem os desafios ruins. Então você tem que saber ter muita inteligência, né? E para poder ultrapassar isso. A sua família, ela aceitou bem quando você falou que queria ir embora a sua avó? Porque vó, eu sei como que é. É criado por vó e com certeza aquele carinho é enorme. Sim. E eu acredito que tenha sido uma decisão difícil, não só para você, mas também para ela. Foi muito difícil, porque eu nunca tinha saído daqui. Eu era muito apegado à minha avó. E eu estava até ontem mesmo conversando com meus amigos de infância, que eu reencontrei com eles aí, eu estava conversando com eles e a gente estava lembrando quando cada um saiu daqui, né? Que muitos deles saíram daqui de Castelo e foi para fora. E aí a gente estava relembrando ontem alguns amigos, aí eu falei assim, você lembra o dia que você saiu daqui? Eu lembro até hoje, você chorava, eu chorava tanto, eu agarrava minha avó, agarrava meus amigos e ao mesmo tempo queria ir, mas queria ficar, aquela sensação, foi muito difícil. E esse momento até hoje está guardado aqui no meu sentimento, no meu coração, e sempre quando eu passo ali na rua que eu morava ali na Gonçalves Dias, eu lembro disso, que minha infância foi toda ali. Adriana, o que passou pela sua cabeça quando você estava saindo daqui da cidade? O que passava na sua mente? Nossa, Andréia, passava tantos sentimentos, sabe? Ao mesmo tempo eu queria sair da minha terrinha, da minha cidade, Castelo, que eu amo minha terra. E aquela sensação de deixar as pessoas, sabe, daqui, eu era muito apegado, eu sou muito amigo, sabe? Eu era muito apegado a todos, as amizades, a minha rua, sabe? Os meus amigos, a minha família. E eu chorava tanto. Eu acho que eu passei uns 3 dias chorando, até acostumar lá em Brasília. Eita, Adriana. Foi muito difícil. Mas, infelizmente, né, precisamos. Muitas das vezes, na maioria até, quem mora em cidade pequena, precisa sair para fora. Sim. Para conseguir algo melhor. Sim. Melhor na vida, para a sua vida. Sim. Eu vejo que até hoje existe, né, assim, muitas pessoas que saem daqui, né, e vai buscar algo melhor, alguma oportunidade melhor nas cidades grandes, capitais. Isso é normal, acho que toda cidade pequena, acho que faz a gente querer fazer isso para pegar novas experiências, porque nada melhor do que pegar experiência. Fora, trazer novidades para a sua cidade, porque eu vejo que Castelo, ele tem crescido muito com a gente que sai daqui para buscar oportunidade, entendeu? Porque a gente termina indo para fora, a gente termina trazendo novidades, termina construindo algo para você aqui. Eu sou um dos castelenses mesmo que sempre voltei aqui, sempre estou voltando, sempre estou participando de algo, porque eu não consigo deixar minha terra assim, não consigo. Eu vejo muito essa parte. Muitas pessoas saem aqui da cidade para buscar uma vida melhor fora, e muitos deles voltam aqui para a cidade e trazem um negócio que vai ajudar outras pessoas. Exatamente. Eu acho até que o crescimento da cidade, uma grande parte
assim, uma grande parte do crescimento da cidade vem disso. Sim, exatamente. A maioria, eu vejo que cresceu o Castelo com a gente mesmo que sai de... Claro, com os daqui também cresce, porque eu vejo muitas pessoas que estão aqui, que nunca saiu daqui, que eu conheço, e que graças a Deus, mesmo com a dificuldade, eles estão conseguindo, sabe? Eu fico muito feliz por isso. Demora mais? Demora, mas consegue, entendeu? Mas naquela minha época, quem é da minha época sabe que era muito mais difícil do que hoje. Hoje tem a dificuldade, tem um desafio, tem, mas tá muito melhor do que antes. A gente não tinha isso aqui mesmo antes, olha só. Eu sou da época do orelhão, eu sou da época, eu acho que ainda peguei as primeiras redes sociais, se chamava Orkut, entendeu? Para poder se comunicar com alguém. Quando eu saía daqui de Castelo, eu me comunicava por orelhão. Tinha um orelhão no hospital, tinha um orelhão na vizinha. Tinha que fazer filas para poder você falar com alguém que você ama. Eu gosto sempre de falar isso, que às vezes as pessoas falam, tá tudo tão difícil, tá tudo tão mais difícil, mas, gente, não está mais difícil. As coisas estão mais fáceis. Hoje está mais fácil. Sim, com certeza. Está mais fácil do antes, como você né? falou, antes a gente tinha um orelhão para se comunicar com a pessoa que ia lá para São Paulo. Exatamente. Hoje a gente tem um celular, todo mundo tem um celular. Exatamente. Hoje a questão do digital, a questão da tecnologia avançou bastante. Graças a Deus, está cada dia chegando mais novidade aqui em Castelo, né? Isso é importante. Olha aqui nós. Aqui. Né? Isso já é um avanço gigantesco, né? Gigantesco. E numa cidade pequena, uma cidade né? pequena. E pode, cada vez pode melhorar mais, né? Com certeza. Se todos os castelenses se apoiarem aí, né? Os nossos órgãos também, trazer as novidades, porque Castelo é uma cidade tão pequena que dá para ser bem cuidada, Andréia. E a nossa cidade, Castelo, ela é muito rica. Nós temos muitas riquezas aqui. Com certeza. Eu sempre vi isso da minha cidade, por isso que eu amo minha terra. Mas quando eu saí daqui, eu passei a valorizar mais Castelo. Apesar dos pesares que acontecem, mas assim, é minha terra, sabe? E eu queria ver o desenvolvimento da cidade. Eu fico feliz quando eu chego aqui, que eu vejo que algo tá modificando, tá melhorando, sabe? Por exemplo, isso aqui mesmo. Isso aqui já é um avanço. Adriano, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nessa jornada? Quando você saiu daqui para Brasília, você morou também na Europa? Morei sim na Europa. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao começar? Ao começar, realmente, porque quando eu cheguei em Brasília, eu era de menor. Naquela época não tinha o primeiro emprego, né? Não tinha isso, assim. Porque hoje em dia tem o incentivo do primeiro emprego, né? Naquela época não, tinha que esperar a idade maior. Então eu desde novinho eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro, entendeu? Para poder resolver minhas coisas, conquistar, trazer para dentro de casa, né? Para ajudar minha avó, ajudar minha mãe. E aí eu senti dificuldade na questão na época para ser de menor. Hoje em dia não, hoje em dia você já consegue fazer tanta coisa, trabalhar. Quem quer trabalhar hoje em dia pode vender qualquer coisa. Hoje na internet está te dando uma oportunidade para poder você trabalhar, né? Muito diferente do antes, né? Então, eu tive essa dificuldade na época, porque eu já queria trabalhar naquela época, carteira assinada, ter todos os meus direitos como trabalhador, aquela coisa toda, né? E como que ia ter de menor, né? Mas mesmo assim eu conseguia vender coisas na rua, vender nem que seja churrasco, eu sempre estava buscando um emprego para poder ter meu dinheiro, para poder ter meu próprio ganho, para poder pagar minhas próprias despesas. Adriano, quais foram as pessoas ou qual foi a pessoa que mais te ajudou? Você fala financeiro? De um todo. Olha, nessa ida na jornada para fora daqui, saindo a minha tia foi muito importante, é importante na minha vida, porque foi ela que me deu a oportunidade de ter me levado para a capital, Brasília. Brasília é uma capital nova, né? Ela é muito nova. Eu cheguei lá, estava começando já a desenvolver Brasília. Então, cheguei num período muito bom, mas mesmo com aquela dificuldade que todo mundo tem quando chega numa cidade, eu tive o apoio da minha tia, dos meus primos, né? Comecei a estudar, mas eu sempre deixei claro que eu queria trabalhar. Aí eu comecei a estudar à noite e trabalhava durante o dia. Então, eu tive o apoio dela, né? Mas os contatos, a amizade, você tem que também saber fazer amizade com pessoas do bem para poder estar te apoiando, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, Andréa. A gente tem que saber entrar e sair nos lugares. Um legado que minha avó deixou para mim foi exatamente esse, e eu levo para minha vida. Saiba entrar e sair em qualquer lugar. Eu levo isso comigo e eu sei entrar e sair em qualquer lugar.
acredito muito nisso, Adriano. Com trabalho, respeito, você consegue entrar e sair de qualquer lugar. Com certeza. Gente, eu queria falar uma coisa, porque a minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Tem uma tatuagem dela que é uma homenagem dela, eu fiz a homenagem a ela. E tudo começou, ela trabalhou aqui na Secretaria de Educação. Para quem não lembra, mas ela era muito conhecida, André, não sei se você lembra dela. Chamava Raimunda do Dora. Então, era chamada como Raimundo Dora. Então eu faço questão de citar o nome dela o tempo todo, porque ela foi uma das mulheres que eu admirei muito aqui em Castelo. Ela ajudava muito, ela fazia muita obra social aqui no hospital. Ela recebia os doentes, ela ajudava, ela auxiliava os médicos. Ela recebia pessoas do interior que não tinham para onde ficar. Ela levava a roupa, ela limpava, ela fazia tudo para essas pessoas. Fazia garrafada, ela fazia lambedor. Quem lembra do lambedor aí para gripe, né? Então ela fazia várias medicinas naturais e ela fazia reza, entendeu? Fazia reza nas pessoas. Tinha uma reza da aranha, quando a pessoa era mordida de aranha, ela ia lá, rezava de aranha nas pessoas e ficava boa. Então, tipo assim, quando ela partiu, né, daqui da Terra, eu me surpreendi de tantas pessoas que foram visitar ela quando ela estava doente e quando ela partiu para outro plano, sabe? Eu, desde criancinha, eu sempre tive, começando já aqui, na verdade, em Castelo, né, na minha família, na minha avó, na minha irmã. Sempre fazia os cabelinhos deles lá em casa. E eu tinha minha cabeleireira aqui também, que eu gostava de estar cortando cabelo com ela e falava para ela, a Neide, que ela morava vizinha aqui na rua Gonçalves Dias. E aí eu falava para ela, um dia eu vou ser cabeleireiro. Chegando em Brasília, eu tive uma oportunidade, porque eu nunca deixei de estudar, né? Inclusive eu comecei a estudar um ano de psicologia, mas eu não me identifiquei, aí parei. Aí foi quando eu já entrei no ramo da beleza, né? Tive uma oportunidade através de um cabeleireiro que eu fui cortar o cabelo e ele me sugeriu de uma vaga de emprego, né? Um desafio, né? Me deu aquele desafio, eu falei assim, não, mas eu não tenho nem curso. Isso em Brasília. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você tem talento. Aí ele me deu a oportunidade, eu comecei a estudar, fazer os cursos de cabelo e me desenvolvi. Com 3 meses eu já estava fazendo cabelos bem profissionais, né? E aí fui cada vez mais me identificando e fazendo mais cursos, até eu ganhar a oportunidade de ir para fora do Brasil e também estudar lá fora, fazer cursos. A Brasília mudou, então, sua vida? Isso, Brasília mudou porque foi lá onde tudo começou, né? Onde eu terminei meus estudos, onde eu comecei a formar minha profissão de cabeleireiro. E aí sempre buscando desafios, né? E aí eu queria uma oportunidade, porque o meu voo era maior, né? Era querer morar fora do Brasil, né? Morar fora. E eu falei assim, um dia eu vou morar fora. Eu tinha muito, assim, uma conexão com a Espanha, né? Eu gostava de escutar os idiomas nas novelas, o espanhol. Eu falei assim, um dia eu vou aprender a falar espanhol. E aí fui começando a ter essa vontade de ir para fora. Um sonho que você realizou viajando para fora. Uhum. Qual o seu maior sonho na época que você realizou conquistando? Então, quando eu resolvi sair de Brasília para ir para a Espanha, o que aconteceu? Eu juntei uma grana, trabalhei, comprei a passagem, parcelamento, né? Fui pagando, quando eu tenho de pagar, eu falei assim, agora eu vou viajar para a Espanha. E através de uma amiga que mora na Espanha, ela me deu uma oportunidade, né? De trabalhar junto com ela, no salão lá na Espanha. E aí eu comecei a fazer uns cabelos na Espanha, e aí eu falei assim, o meu primeiro sonho vai ser comprar minha casa lá em Castelo, né? E ajudar minha avó. Aí meu primeiro sonho realizado foi comprar minha casa aqui em Castelo. Justamente a casa que eu passei os perrengues. Deixa eu te perguntar, você ainda tem sonhos para realizar? Tem muitos sonhos, muitos sonhos. Tem muitos sonhos para realizar? Muitos ainda. O sonho não pode morrer, né, André? E agora uma pergunta. Você é conhecido como Adriano de Castelo. Isso. O que Castelo representa para você? É justamente isso. Castelo é minha terra, que jamais eu vou esquecer. Meu povo, minha terra, minha família, né? Meu sangue está aqui em Castelo, e Castelo representa muito, e para onde eu vou e passo, eu levo o nome de Castelo. Então, por isso que eu fiz questão de ter esse nome, Adriano de Castelo. O que você sente, Adriano, sempre que você volta aqui em Castelo? Sabe quando você precisa de carregar a sua energia?
Então, Castelo é como se eu viesse aqui recarregar minhas energias, minhas forças para voltar à batalha, sabe? Sim. Tem algum lugar de Castelo que te encanta mais, que representa alguma coisa mais para você? Sim, sim. Eu acho que para muitos castelenses, eu acho que representa, né? Sempre quando eu venho aqui, eu gosto de visitar a Pedra do Castelo, né? E também gosto de ir na Praça Matriz ali da igreja, a pracinha da igreja, eu gosto de ficar ali um pouquinho, olhando e relembrando minha infância. Adriano, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Você faria algo diferente se você pudesse voltar no tempo? Eu faria tudo outra vez, assim, mais claro. Mas assim, eu ficaria mais apegado mais com a família mesmo, sabe? Porque a família eu acho que é um bem precioso para todos nós seres humanos, sabe? E cada vez mais, se você tem amigo ali dentro da família que possa realmente apoiar, eu acho que te dá mais força, sabe? Adriano, durante toda essa sua trajetória até hoje, qual a lição, a maior lição que você aprendeu? A lição foi aprender a ser melhor um ser humano, sabe, nas pessoas. Mesmo passando por, às vezes, decepções, mas sempre acreditar nas pessoas, saber selecionar o tipo de amizade. É isso, eu aprendi muito com isso, porque, na verdade, quem nos ensina somos uns aos outros, né? E o que te faz feliz hoje, Adriano? O que me faz feliz hoje é estar aqui em Castelo visitando minha família. Eu rodo, mas eu tenho que estar vindo aqui. Anda, mas tem que ficar aqui em Castelo. Tem que voltar aqui na nossa cidade, na nossa amada Castelo do Piauí. Exatamente. Gente, e agora, para a conversa ficar ainda melhor, eu vou convidar uma pessoa, uma amiga do Adriano Oliveira. Ela que faz parte da sua trajetória, não é, Adriano? É verdade. A nossa amiga Juliana Lima. Olá. Oi, Ju. Prazer. Bom te ver. Prazer, Andréia. Prazer, Juliana, Parabéns. receber você aqui. Parabéns pelo espaço, né? Desejar sucesso na sua trajetória. Obrigada. E dizer para vocês que eu fico extremamente feliz em ter sido convidada, como convidada especial aqui do Adriano. Uma pessoa maravilhosa e muito importante também na minha trajetória e na minha vida. Juliana, vocês têm uma amizade já de uma longa data, né? Quando vocês se conheceram, qual foi a primeira impressão que você teve aqui do Adriano? Na verdade, assim, Andréia, nós nos conhecemos através do trabalho do Adriano. Eu tinha uma tia que ela sempre fazia o cabelo com ele e falava muito bem. E quando ele chegava, era como se chegasse a estrela em Castelo do Piauí. E aí eu fui conhecer, me apaixonei pelo trabalho dele, mas me apaixonei ainda mais pelo ser humano que ele é. Né? Durante lá, ele fazendo os procedimentos, ele ia me contando um pouco da trajetória, né? De todas as dificuldades que a vida lhe presenteou. E eu fiquei encantado, né? com as dificuldades, mas nem por isso ele perdeu a essência. Mas o que eu sempre admirei mais no Adriano foi esse amor que ele tem pela nossa terra, né? Ele se qualificou, ele viajou o mundo inteiro, mas ele sempre volta. Sim. E ele tem um carinho muito especial por Castelo. Então isso fez com que a nossa conexão aumentasse cada vez mais. Então toda vez que ele voltava, a gente acabava ficando mais próximo, né? Exatamente. Então é uma pessoa que eu gosto demais, que eu amo muito e que torço muito, né? Fico muito feliz por ele ter alçado grandes voos e ser um castelense que nos representa muito bem, um profissional maravilhoso. Verdade. E aí é isso. E também agora na política, né? O Adriano reconheceu em mim uma pessoa que simplesmente a gente tinha uma verdadeira sintonia. Eu acho que a gente trabalhava também e tinha pensamentos muito semelhantes, né? Que é trabalhar um pouco mais pelas classes menos favorecidas. Então eu acredito que isso fez com que nós conseguíssemos unir ainda mais, né, Adriano? Com certeza. Acredito que foi isso. Você agora vai descrever o Adriano em 3 palavras. Eita, Jesus! É bastante competente, né? Um ser humano maravilhoso, com um coração gigantesco. Obrigado. Qual o conselho ou o ensinamento dele que ficou e marcou você? Olha, o Adriano, ele é uma pessoa que ele se preocupa muito com o próximo, né? Então, ele queria ver também, ele passou por algumas dificuldades e queria que essas dificuldades dele servissem de lição e de aprendizado para outras pessoas. Então, isso me chamou muita atenção,
né, a luta que ele tem por alguma... Ele tem uma bandeira que ele luta bastante, que é o LGBT, né? Então, ele gostaria que muitas pessoas não passassem por algumas dificuldades, né? Então, ele sempre luta para melhorias para essa classe também. Existe, assim, uma história, algum momento marcante entre você e ele? Sim, sim. O Adriano, ele trouxe um projeto, né, sobre a implantação de um comitê LGBT aqui no município de Castelo do Piauí. Levou até o nosso legislativo e lá nós aprovamos. E hoje tem, né, esse projeto aprovado aqui em Castelo do Piauí, graças a ele, Adriano, né, que correu e lutou para aprovação desse projeto. Em algum momento você viu assim o Adriano passando por algum momento complicado na vida dele? Qual conselho você deu para ele dar a volta por cima? Na verdade, não. Adriano, ele sempre foi muito discreto, né? Muito discreto. Eu acho que é isso que eu admiro bastante nele também. Então, assim, acaba que muitas vezes a gente nem sabia pelas dificuldades que ele passava. Nem minha família. Nem minha família não passa. Nem minha família não fala. Eu consigo, graças a Deus, resolver sozinho. Quando eu passo, eu acho que se um dia eu ter que falar é porque realmente é nas últimas, graças a Deus não vai ser assim, né? Se fosse, seria assim, mas se depender de ter que estar trazendo... Porque eu acredito que cada um tem que resolver os seus problemas, os seus atos, entendeu? Eu acredito muito nisso, porque a dificuldade todos vão passar, todos passam, né? E eu acho que nem tudo tem que estar transmitindo. Eu gosto de transmitir coisas boas, alegria, apoio, felicidade para as pessoas, sabe? A gente olha para ele, a gente já sente aquela energia boa. O Adriano mudou muito desde que vocês se conheceram. Sim, já faz bastante tempo, né, Adriano? Muito tempo mesmo. Eu acho que eu era adolescente quando eu comecei. E sempre que ele vem, nós nos encontramos. Eu aproveito um pouquinho do trabalho dele. E aí a gente aproveita um pouco para colocar os papos em dia também. Qual o conselho, assim, que você daria para as pessoas, Adriano, para os jovens hoje que estão aqui na cidade, que estão saindo aqui, chegando naquela idade, que querem sair aqui da cidade para ir em busca de uma vida melhor? Primeiro de tudo, eu peço para esses jovens valorizar muito, primeiramente, os seus pais. E não adianta querer buscar amizade fora primeiro. Primeiros amigos são sua família. Independente do que ela seja, ou com defeito ou sem defeito, é a família. E segundo, não deixar as coisas que vão aparecer na sua vida, o errado, tomar conta da sua vida. Porque existe coisas boas e coisas ruins. E tudo tem seu pós e contra, né? Então, você tem que sempre lutar para o melhor fazer, não para o pior, né? E eu peço para esses jovens que estão saindo hoje, que estão saindo de Castelo, que estão buscando, não deixa que o mal entre na tua vida, porque é o que mais tem. Com certeza. A Juliana, como uma pessoa pública, né, que é da vida pública, qual conselho você dá para os jovens aqui da cidade? Porque a gente tem que entrar nesse assunto da juventude aqui da nossa cidade. Muitos jovens têm que sair aqui da nossa cidade para ir buscar uma vida melhor fora, como foi o caso do Adriano. E isso perdura até hoje, porque até hoje os jovens completou 18 anos, a maioria deles vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília buscar novas oportunidades. É assim, Andréia, como vereadora, você sabe que a gente tem que ter um leque de todos os horizontes, né? Lógico que cada um se identifica mais com uma causa, mas a gente precisa ter um olhar bem eclético para isso. Sim. E aí, eu até tenho alguns projetos voltados para a juventude, né? Porque eu acho extremamente importante qualificar os nossos jovens aqui no município de Castelo para evitar que eles saiam, né? Então, ter um estudo mais qualificado, ter algumas oportunidades de emprego, porque isso é o que atrapalha e acaba que as pessoas precisam procurar em outros locais uma oportunidade que o próprio município não está oferecendo, né? É verdade. Então, a gente precisa buscar meios, buscar união, parcerias, para a gente conquistar essas melhorias dentro do nosso próprio município. Exatamente. Adriana, Juliana, para encerrar a sua participação, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o Adriano.
Bem, dizer para ele que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo bastante e desejo muitas felicidades, Dri. Que sua vida seja rodeada de sucesso. Eu sei que teve muitas batalhas, muitas lutas, né? Mas dizer que eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, tá? A principal coisa, nunca esqueceu suas origens, né? Então eu fico muito feliz, porque você roda, vai para fora, vai para vários locais, mas sempre volta. Então eu quero desejar a você muito sucesso. E quem sabe um dia retorna para nossa terrinha, né? Para repassar os conhecimentos. Se estiver velhinho. E voltar aqui pra gente. Então, um abração, gostei bastante. Parabéns mais uma vez, André. Sucesso aí na sua carreira também, tá? Muito obrigada. Minha amiga, eu quero te agradecer, né? Por estar aqui, sempre estar junto de todas as nossas lutas, né? A Juliana é uma das mulheres que eu acredito muito aqui em Castelo, é um potencial para Castelo, e eu sei que ela vai fazer muita coisa aqui ainda para nossa cidade. É uma mulher guerreira, é uma mãe, é uma amiga, é uma irmã, ela é tudo. Eu sou apaixonado por essa mulher e nada em troca no seu nosso coração. É verdade. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, amor. Muito obrigada. Tchau. Adriano, e a gente já está encerrando o nosso podcast, mas eu quero que Já, você tão deixe... Tão gostoso gostoso aqui. que tá, mas eu quero que você deixe uma mensagem. E eu quero também aqui, Adriano, neste momento, que já está quase encerrando o podcast, eu quero falar aqui para você, agradecer a Cachaça Mangueira, que tá Isso, aqui inclusive, eu trouxe um presentinho para você, olha aqui, para você tomar um gostinho lá da nossa mangueira. A Mangueira é um dos patrocínios, assim, acho que da cidade, que sempre está em todas patrocinando. Cachaça Mangueira, gente, que é uma indústria que traz bastante emprego para Castelo do Piauí. Sim. É a única indústria que nós temos aqui, né, na cidade, e que é uma das responsáveis por empregar bastante gente aqui na cidade, né? Gerar emprego. Teria que ter pelo menos umas mais 10 igual a Mangueira, né? Porque a Mangueira realmente emprega. Temos que ter pelo menos mais umas 10 indústrias. Porque aí evita a gente sair da nossa cidade, né, André? Evitar que a gente saia daqui. Quem sabe eu não volte. Quem sabe se aparecer mais umas 2 ou 3 gente, ou 4 indústrias. Cadê os empresários? Nosso amigo Adriano volta para Castelo do Piauí. Cadê os empresários do Piauí, gente? Vamos montar um bom comércio aí bem grande, um supermercado imenso que está precisando nessa cidade. Cadê? Está precisando de indústria na nossa cidade. Aqui tem dinheiro, gente. Tem potencial. Bora os empresários. Vamos botar um shopping na cidade. Castelo tem. Cadê? Cinema, alguma coisa? Eu não falando sei. que o nosso podcast estava encerrando, mas como é editado, viu? Não vai sair essas partes, né? Eu vou falar mais aqui. Adriano, eu estava falando, a nossa cidade aqui, Castelo do Piauí, tem um potencial muito grande para a área do turismo. Muito grande. O turismo, a tendência é crescer aqui em Castelo. Justamente. Né? Tem a nossa Pedra do Castelo, que cada vez mais ali está sendo visitada por pessoas de fora, né? E agora tem um cânion também que está tendo mais essa estrutura já se formando ali. Sim. E eu acho. E vou te falar, aí tem muitas empreendedoras como artesã, né? Elas poderiam estar, alguém ou um empresário, não sei, tá ajudando essas artesãs para poder sair mais lembranças da nossa cidade, da nossa terrinha, entendeu? Que tem muitas costureiras que pode estar fazendo. Inclusive, trouxe uma lembrancinha para você do Rio de Janeiro. Olha que bolsinha maravilhosa. Que aqui também fica de exemplo para as artesãs tá fazendo. Olha, André, que lindo. Gente, poderia estar fazendo isso aqui com o nome Castelo do Piauí. Sim. Entendeu? Como a Pedra do Castelo, como o cânion. E tá vendendo, gente. Tá vendendo. Principalmente, olha aqui, gente, uma ideia, olha. Você que trabalha lá na Pedra do Castelo, por exemplo. Isso. Você pode confeccionar essas bolsinhas e tá vendendo lá na Pedra para os turistas. Exatamente. Para os visitantes. Exatamente. E para vir para a cidade, porque para a gente começar, por exemplo, eu queria levar a lembrança da minha cidade, Castelo. Quase não tem, a não ser, né, outras coisas assim como comida, entendeu? Mas tá Adriano, faltando. nós temos mente empreendedora. Temos sim. Muito obrigada, eu apoio muito o empreendedorismo pelo presente. também. Obrigado você. Como a gente estava falando, é sobre o potencial turístico que nós temos aqui na cidade. Nós temos esse potencial turístico muito grande. Sim. E nós precisamos de investimentos nessa área. Com certeza. E eu acho que será um sucesso, que assim, um empresário bom que entrar com tudo aqui dentro. Eu de tanto andar, viajar, rodar, eu vejo que
muitas pessoas perdem a oportunidade aqui dentro da cidade, porque não quer investir, entendeu? Porque se traz investimento para a cidade, vai evitar de pessoas como eu sair para buscar oportunidade fora, se coloca indústria, porque tem muitas formas de ter emprego aqui. Pode colocar uma indústria, né? Como o exemplo da Mangueira. Nossa, cachaça né? Mangueira, né? Pode colocar supermercados maiores, sabe? Porque muita gente vai para fora fazer compra, né? Então, e é justamente isso, é investir no turismo, porque tem como investir sim no turismo para ganhar uma grana aqui bacana e gerar emprego. Com certeza, Adriano. Nós temos várias frutas, né? Tem o caju aí, o cajuíno investir mais na fábrica do doce. Muitos países, muitos estados têm que construir, pontos turísticos. Exatamente. Né? E nós não precisamos disso. Exatamente. Nós temos tudo isso feito por Deus. Exatamente. A natureza deu pra gente aqui, é só saber aproveitar, né? Com certeza. Em falar em turismo, eu fui um dos primeiros castelenses a trazer um inglês para cá. Ele é jornalista na Inglaterra. E ele ficou tão encantado com o que a gente tem aqui na nossa cidade, que ele começou a fazer matérias lá na Inglaterra, em Londres, sobre Castelo do Piauí, entendeu? Ele começou a gravar tudo aqui, o potencial que a gente tinha, e levou para lá, porque ele ficou encantado. Ele falou assim, nossa, a cidade ela é rica. Então ele viu o potencial da cidade, né? Eu achei bem interessante. Então ele foi o primeiro dos inglês a pisar aqui na nossa terra. Sim. Ele ficou muito feliz. Que bom, Adriano. Você tem uma história linda, uma história rica para apresentar para a gente, e apresentou aqui para a gente. E eu ouvi algumas pessoas falando que você tem o interesse de escrever a sua biografia, né? Que você vai escrever a sua biografia. Isso, André, porque assim, o que eu tô te falando é um resumozinho muito rápido, né? Não dá para contar toda a história, porque se eu for contar a minha história mesmo, será desde quando eu saí daqui com 14 anos até hoje, aos meus 46 anos, né? E eu rodei muito. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Eu também estudei teatro no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eu tenho um leque de trabalhos. Eu também eu estudei turismo, entendeu? Então, eu tenho muita coisa para contar, muita coisa para inspirar os jovens, sabe, de Castelo, que precisam de inspirações mais para estar num caminho mais certo, sabe, do que quer. Então, você vai escrever um livro sobre a sua Sim, história. Eu pretendo, assim, em breve. A gente vai primeiro para o digital e depois, fé em Deus, futuramente tendo um bom patrocínio, né? Quem sabe a Mangueira não vai patrocinar, né? Olha aí, Cachaça Mangueira. O meu livro que quero lançar em press. Adriano, se você pudesse voltar aos 18 anos de idade ou aos 15 anos, que foi quando você saiu daqui, qual conselho você daria para si mesmo lá na França? O que eu daria para mim mesmo? Eu faria tudo de novo, né? Mas assim, aproveitaria mais as oportunidades, que mesmo aproveitando, eu deixei muitas oportunidades escapar. Foi, né, Adriano? Deixei bastante. Acho que todo mundo acontece isso, né? Às vezes tem uma oportunidade na tua mão e você não pega. Eu acho que acontece com todos nós, sabia, André? Às vezes a gente deixa passar. E a gente também não está com a maturidade para aquilo, né? Como você está falando, né? Se você pudesse voltar no tempo, você aproveitaria mais as oportunidades, que às vezes acontece com todos nós e a gente não aproveita. Não é só comigo não, tá? Com certeza já passou contigo, já passou com outras pessoas. As oportunidades você não abraça, não pega, sabe? Justamente. Para encerrar, Adriana, eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens castelenses. Para eles... Você deixa uma mensagem falando um pouco da sua vida, dando um conselho para eles, como você teve a sua trajetória de vida, não desistiu, venceu, conquistou. Eu queria que você falasse para eles também, para eles não desistir. Meus jovens castelenses, o que eu tenho a dizer para vocês, que vocês nunca devem desistir do sonho de vocês. Estudem. O estudo é a porta para tudo na sua vida, né? Cuidado com bebida, com drogas, entendeu? Porque isso não vai te levar a nada. Só tem 2 caminhos, que já sabemos quais são. Então, assim, estudem, respeite mais a família, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Então, o melhor apoio é confiar na sua família, tá? Um amigo que você tem é família, né?
E não desistir dos seus sonhos, correr atrás, honestamente. Vai demorar mais, mas vocês vão conseguir. Não desista nunca do sonho de vocês. E este foi mais um episódio do Conecta Verdade Podcast, recebendo aqui o Adriano. E fiquem ligados, viu, no próximo episódio, vocês não podem perder. Adriano, muito obrigado. Muito obrigado. André, muito obrigado Muito você. obrigado por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado a você, tá tudo muito lindo. Nossa, você tá de parabéns. E eu queria deixar aqui também o meu @, quem quiser me seguir aí no Instagram, Adriano de Castelo, tá, gente? Me segue lá. Esse foi mais um episódio do Conecta Verdade Podcast. Fiquem ligados no próximo episódio.